Muitas das vezes já ouvimos, já talvez pregamos, talvez estudamos, talvez ouvimos alguém pregar, mas eu creio que muitos de nós aqui já ouviu falar sobre essa passagem. Uma passagem muito conhecida que talvez você também já ouviu também alguém colocar um tema de alguma festividade, já fez propósito sobre o Vale de Ossos Secos, que é Ezequiel. Talvez colocou algum tema profetizando no vale, ou milagre no vale, ou algo assim do tipo. Mas muitas das vezes nós já ouvimos falar dessa passagem, ou de alguns versículos deste capítulo 37. Quando nós olhamos para o profeta Ezequiel, ele é um profeta um pouco diferenciado dos outros. Ele é um profeta conhecido como um profeta das visões alegóricas. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel é um pouco complexo. Por quê? Porque tem algumas visões que nós temos que muitas das vezes, pesquisar algo a mais. Porque se nós formos somente por ler, sem pesquisar algo a mais, muitas das vezes nós não iremos entender, por ser um pouco complexo, por as suas visões que Deus dera a ele. Mas quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, nós vamos ver Ezequiel um profeta diferenciado, a qual Deus levantou ele para profetizar no cativeiro. No cativeiro, a qual foi o cativeiro babilônico, aproximadamente, vou repetir, aproximadamente no ano de 1590 a 1570 a.C. Deus levanta este profeta para profetizar para o povo que estava em cativo na Babilônia. Ezequiel, Deus levanta ele como um profeta diferenciado, levantado por Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história, para a passagem de Ezequiel, nós vamos ver que ele perde no decorrer da história que está sendo contada, sendo narrada, sendo escrevida por ele, vai entender que ele perde sua esposa. Só que Deus, ele não permite que ele passe por luto, porque Deus levantou ele para um propósito. Qual era o propósito? Profetizar. Qual era o propósito? Escrever. Qual era o propósito? Usar ele para profetizar diante de um momento tão complicado, tão dificultoso que era o cativeiro. Já tenho algo para dizer ao seu coração. Deus não usa ninguém sem antes de marcá-lo ele profundamente. Vou repetir. Deus não usa ninguém sem antes marcá-lo ele profundamente. Vivemos uma era em que muitas pessoas até têm currículo, até têm nome, até está em cartaz, até está em festividade, o nome é conhecido, mas muitas vezes não tem nome, não tem marca. A pergunta nesta noite que fica no nosso coração é: será que nós temos a marca? Qual é a marca? A marca de Cristo. Tem gente que até tem nome, mas não tem marca. Tem gente que até é conhecido, mas não tem marca. Tem gente que até prega, mas não tem marca. Tem gente que até canta, mas não tem marca. Mas Deus levanta este profeta. Deus usa esse profeta especialmente para profetizar, para trazer profecias durante o cativeiro. Essa passagem, o contexto dela gira em torno disso. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me fez, o Senhor me levou em espírito. Então aqui é uma visão, vou repetir, aqui é uma visão, aqui não é literal. Grava isso que eu estou falando. Aqui é uma visão, aqui não é literal. E aqui tem algo simbólico. O próprio texto, quando nós lemos, vai dizer, no seu versículo 11, vai dizer bem assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então aqui, esses ossos simbolizam a casa de Israel. Nós entendendo isso, nós vamos entender que aqui não é literal. Deus pega ele em uma visão, leva ele sobre um vale que estava cheio de ossos. E esses ossos, ele olhando, ele vai entender que simboliza a casa de Israel. O povo que estava exilado, cativo na Babilônia. O povo de Deus passa por
3 cativeiros. O primeiro cativeiro é o cativeiro assírio. O segundo cativeiro é o cativeiro babilônico. E o terceiro cativeiro é o cativeiro. O primeiro cativeiro é o cativeiro egípcio. O segundo cativeiro é o babilônico. E o terceiro é o assírio. Deus chega para Moisés ao ponto de dizer: Moisés, se o meu povo me obedecer, se o meu povo ouvir a minha voz, se o meu povo for obediente, eles irão pisar em favos de mel, eles serão abençoados, eles serão ricamente abençoados por mim. Mas porém, todavia, se eles não ouvir a minha voz, se eles me desobedecerem, eles serão levados cativo, eles serão levados por escabelo dos vossos inimigos, eles serão escarnecidos. Por quê? Por causa da desobediência. E falando em desobediência, quero abrir um parêntese. Quando nós olhamos para Jonas, Jonas é exemplo disso. Deus levanta Jonas, chama para ele pregar também durante um cativeiro, que é o cativeiro assírio. Deus manda ele pregar para os ninivitas, a qual os assírios governaram na época, mas Jonas desobedece ao Senhor. E o que você quer falar? Eu quero falar sobre aqui desobediência. Jonas desobedece, foge de uma ordem determinante de Deus, e ele vai para Jope. Chega em Jope, ele compra a passagem. E aí que é onde que eu quero que você entenda. Ele compra a passagem para Tarsis. De Tarsis ele entra para dentro do navio. Do navio ele entra para dentro do porão. E do porão ele vai para a barriga de um grande peixe. Aí que está a desobediência. Quando nós desobedecemos, nós entramos em uma decadência espiritual. Todo homem, toda mulher que desobedece a uma voz determinante de Deus, uma ordem determinante do Senhor, nós entramos em uma decadência espiritual. Por quê? Porque nós estamos desobedecendo. E quando nós olhamos para esse homem, não é diferente. Quando nós olhamos para esse povo, não é diferente. Porque a palavra do Senhor não é descer, é subir. Vou repetir: a palavra do Senhor para a nossa vida não é descer, a palavra do Senhor é subir. Deus não levantou o homem, Deus não levantou a mulher para descer, mas a gente só desce por causa da desobediência. Mas a palavra de Deus é subir, é subir, é subir. Quando nós olhamos para esse povo aqui, o povo de Israel, eles entram em uma decadência espiritual, a ponto quando Deus coloca essa visão, que não é aqui literal. Quando Deus coloca Ezequiel diante dessa visão, simbolizando o povo de Israel, nós vamos entender que esse povo agora está em uma decadência espiritual, por causa da desobediência. Agora o povo está cativo, e agora Deus vai mostrar para Ezequiel como é que está esse povo. E quando Ezequiel olha para essa situação, para esse cenário terrível, tenebroso, nós vamos ver que no versículo 2, como que está tão complicado a situação do povo. O versículo 2 vai dizer: e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso, o povo era grande, e da face do vale que estava sequíssimo. Quando eu parei para pensar por qual motivo que esses ossos estão sequíssimos, que aqui é um povo de Deus, nós vamos entender que esses ossos estão sequíssimos por tanto tempo estar à disposição do sol. Nós vamos entender que esses ossos estão tanto sequíssimos há tanto tempo, eles estão tanto tempo expostos ao sol. Por quê? Como nós entendemos que aqui simboliza ao povo do Senhor, ao povo escolhido por Deus, as meninas dos olhos de Deus, nós vamos ver que esse povo está há muito tempo exposto à sua vergonha. Agora nós vamos entender que a vergonha deste povo está exposta para as outras nações. Nós vamos entender que agora um povo sem esperança, um povo que agora está sem vida, um povo que agora está desacreditado, um povo que agora está sem honra, um povo que agora perdeu a fé. Agora Deus está levantando um profeta para pregar, para querer trazer a esperança, para mostrar a restauração deste povo. Deus levanta este profeta, como levanta Jeremias, Isaías e vários outros profetas para profetizar
também. Mas aqui está um povo desacreditado, sem esperança, sem vida, sem honra, mas Deus quer restaurar. Deus quer fazer. E aqui nós temos um Deus que quebra protocolo. Aqui nós temos um Deus que te honra. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que zela por você. Deus vai mostrar como Ele quer restaurar este povo. Um povo que quebrou a aliança e agora Deus quer restaurar. Um povo que desobedeceu e agora Deus quer fazer. Deus quer trazer para o centro da sua vontade. E para trazer para o centro da sua vontade, Deus tem que tirar alguns costumes. E um dos costumes é adorar aos outros deuses pagãos. Adoração aos deuses pagãos. E para começar essa restauração, Deus vai usar alguns recursos. Deus vai fazer alguns recursos, vai usar. O primeiro que Ele vai usar é Neemias. Neemias junto com Esdra e Ciro, eles vão começar essa reconstrução. Quando nós também olhamos também para a história, nós vamos ver também Joel falando que nos últimos dias ele derramaria o teu espírito, e se cumpre em Atos capítulo 2. Quando nós também olhamos para a história, também vamos ver, ao pouco mais à frente, nós vamos ver também Deus usando um homem no ano de 1948, voto de um diplomata chamado Oswaldo Aranha. Deus usa esse homem para dar um voto para um povo que agora vai começar a se tornar um povo de Israel. Um povo que agora vai ter um estado no meio, vai ser agora uma nação. Vai se tornar agora uma nação. Foi o voto de Oswaldo Aranha no ano de 1948. E por que não falar de Jesus? Porque ele é o nosso autor e consumador de nossa fé. Ali se cumpre tudo que nós precisamos. A morte de Cristo na cruz, a morte de cruz, trouxe para esse povo, trouxe o perdão dos pecados, trouxe para esse povo a restauração espiritual deste povo. Só que tem alguns judeus ortodoxos que não acreditam na morte sacrificada na cruz de Cristo, não acreditam em Jesus, mas eles irão acreditar depois da grande tribulação, quando se passar ali Jesus vindo para reinar os 1000 anos. Mas aqui eu não quero pregar isso. Eu só quero que você entenda que Deus reconstruiu, Deus está restaurando este povo. Hoje agora nós temos Israel, uma nação, um povo eleito por Deus, e agora nós temos essa nação, nós temos agora este país, nós temos agora este povo sendo cada dia mais restaurado por Senhor. Deus falou, Deus cumpre, mas quando nós olhamos para essa passagem, Deus está mostrando para Ezequiel a restauração da economia do povo, a restauração da vida espiritual deste povo. Nós vamos ver em duas partes: a restauração nacional, que está ligada à terra, a restauração espiritual, que está ligada à fé, porque o povo está desacreditado, o povo já não tem mais fé, o povo já não acredita mais na restauração do Senhor. Mas aqui já lá vai algo ao seu coração. A graça é tão maravilhosa, é tão maravilhosa a graça do Senhor, porque a graça do Senhor entrou neste cativeiro para quebrar cadeado. A graça entrou, que ela é maior do que a lógica. Eu vou repetir: a graça do Senhor, ela é maior do que a lógica. A graça do Senhor cura para quem ela quer curar. A graça do Senhor, ela quebra cadeado para quem ela quer quebrar. A graça do Senhor liberta quem ela quer libertar. Não era nem para você estar aqui, mas a graça te alcançou. Não era nem para você ser crente, mas a graça te selou, te libertou, te salvou, te trouxe aqui para você estar glorificando a voz daquele que te salvou. Glória! Aleluia!
povo que sai cativo. A graça do Senhor vai buscar este povo que é escolhido, que saiu dos caminhos do Senhor. E aqui nós entendemos a graça do Senhor. Que a graça do Senhor é tão maravilhosa que alcança esse povo. A graça do Senhor te chama nesta noite para você entender que ela alcança quem ela quer alcançar, ela salva quem ela quer salvar, porque é a graça do Senhor. E agora nós olhamos para este texto. Eu estou finalizando, tem alguns minutos para mim terminar esse texto, e eu quero ser bem rápido em minhas palavras. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender a situação que o povo está é caótica. A situação que o povo está é uma situação de desonra. A situação complicada, ao ponto de Ezequiel, ele vai olhar e ele vai dizer, no versículo 3, ele disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele vai dizer: Senhor Jeová, tu o sabes. Se fosse dar uma resposta concreta, a resposta concreta qual seria? A resposta concreta seria sim ou não. Mas ele é tão inteligente, ele sabe que a graça é tão maravilhosa do Senhor, que ele vai dizer: Senhor Jeová, tu o sabes. Porque ele sabe que aonde que não tem vida, ele traz vida. Eu não sei qual é a situação que está na tua casa. Não sei qual é a situação que está na tua vida. Qual é a situação, como é que está na tua vida conjugal, a tua vida espiritual. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Senhor Jeová sabe. O Senhor Jeová, Ele te conhece. Desde o ventre da tua mãe Ele sabe, Ele te conhece. Por onde você passa, o que você faz, Ele sabe. Não adianta fingir, não adianta fugir. Por quê? Porque o Senhor sabe. E Ele manda dizer aqui algo para alguém. Ele manda dizer que você está nas mãos dEle. Não adianta fugir para a esquerda, não adianta fugir para a direita, porque você está nas mãos daquele que te chamou. E a palavra do Senhor, Ele vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Mas eu quero finalizar, mas eu quero dizer algo para os irmãos aqui nessa noite. Mas para me dizer, eu quero ler o versículo 7. Finalizo agora, mas eu quero que os irmãos entendam comigo. Quando chega no versículo 7, ele vai falar: Ezequiel, então ele vai mandar Ezequiel profetizar. Porque toda profecia, quando é de Deus, eu repeti, quando é de Deus, não nasce no coração do profeta, nasce no coração de Deus. Então a profecia agora Ezequiel está impulsionado a uma ordem determinante do Senhor, que é profetizar diante a esse vale. A palavra do Senhor nesta noite é: eu não sei como é que está na tua vida, mas o Senhor está mandando eu dizer aqui para alguém: profetiza sobre essa situação. Ah, Senhor, ah, meu Deus, eu estou doente, mas a palavra do Senhor é para a tua vida. Profetiza. Ah, Senhor, a minha vida financeira não está boa. A palavra do Senhor que é para a sua vida é: profetiza. Ah, Senhor, eu não tenho nome, mas a palavra do Senhor para a tua vida é: profetiza. Ah, Senhor, eu não tenho costa quente, mas a palavra do Senhor para a tua vida é: profetiza. Ah, Senhor, a minha situação não está boa, mas a palavra do Senhor é: profetiza. A palavra do Senhor é: profetiza. Não importa a circunstância, não importa o cenário, mas a palavra do Senhor é: profetiza. Para de dar desculpa, profetiza. Continua profetizando, porque quem deu a ordem não foi o homem, não foi o pastor, não foi os irmãos da igreja. A palavra veio de Deus. Profetiza. Deus está mandando dizer aqui para alguém, é bem assim: não, você não escapa das minhas mãos. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu. E Ele manda eu dizer: teus pés é meus pés, tuas mãos é minhas mãos, tua boca é minha boca. Quem te escolheu fui eu. Eita, Jesus,
Então aqui tem uma ordem determinante do Senhor para Ezequiel. A Ezequiel vai começar a obedecer no versículo 7, dizendo: então, profetizei como se me deu ordem, e houve um reboliço, um ruído. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Deus não começou a fazer no vale dele quando depois que ele profetizou. Vou falar, Deus não começou a fazer, resolver a situação, resolver o problema depois que ele terminou de profetizar. Não. Quando ele estava profetizando, enquanto ele profetizava, Deus já estava fazendo lá. Você não entendeu, eu vou falar. Tem alguns lugares que nós vamos que a palavra do pregador da noite é: Deus vai fazer, mas a palavra nesta noite, enquanto que você está aqui, Deus já faz lá. Eu não sei como é que está a vida, como é que está a sua vida. Eu não sei se é o teu esposo que está afastado do Senhor. Eu não sei se é a tua esposa. Eu não sei se é seu filho, se é tua filha. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas a palavra do Senhor é: enquanto que você está agora aqui, eu visito lá. Eu não sei como é que está a vida da sua família, eu não sei como é que está a situação da sua vida conjugal, mas a palavra do Senhor é: confia em mim, porque enquanto que você está dando glória aqui, eu vou lá. Enquanto que você profetiza aqui, eu vou lá. Enquanto que você faz por mim, eu faço por você. Enquanto que você está aqui, Deus está visitando lá. Eu não sei o que você precisa, se é uma cura. Eu não sei se o que você precisa é sua vida financeira melhora. Eu não sei se Deus precisa de resolver uma situação conjugal na sua família. Mas Deus está falando: faz por mim que eu visito lá. Faz por mim que eu vou salvar lá. Faz por mim que eu curo lá. Faz por mim que eu salvo lá. Então, enquanto ele estava fazendo, Deus já estava fazendo algo no vale de Ezequiel. É Deus dizendo: meu filho, minha filha, me obedece, que enquanto que você me obedece, eu visito lá, eu te honro lá. Talvez tem pessoas aqui que têm palavras lançadas de maldição. Tem pessoas aqui que talvez tem família que não acredita. Mas Deus está falando: eu irei te honrar lá. Continua fazendo o que eu te mandei. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem deu ordem para você fui eu. Me obedece que eu visito lá, me obedece que eu salvo lá, me obedece que eu vou lá. Mas a palavra do Senhor é tão linda que ela continua dizendo: e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Vou falar, tem reboliço em nossa vida quando é de Deus. Quando Deus está no negócio, quando o reboliço está por trás, Deus está por trás desse reboliço. A palavra me ensina que as coisas voltam tudo para o lugar. Tem reboliço em nossa vida que a gente não entende. Mas é Deus falando: eu vou colocar tudo no devido lugar. Mas aí eu não entendo, porque muitas das vezes, quando nós estamos em coinonia, em comunhão junto da igreja, tem pessoas que olham de cara feia para você. Tem pessoas que muitas das vezes não vai com a sua cara, mas é Deus dizendo: calma, que o reboliço vem aí. E quando o reboliço acontecer, cada osso vai voltar para o seu lugar. É Deus dizendo: eu não só salvo a Assembleia de Deus, eu não só salvo a Maranata, eu não só salvo os católicos, eu salvo o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo que é escolhido por mim, que eu irei salvar. Eu não salvo placa de igreja, eu salvo pessoas. Lá no céu, não tem lugar escolhido para cada um, não. Lá é todo mundo junto. É Deus dizendo: reboliço quando vem, é cada osso ao seu osso, no seu devido lugar. É junto. E eu fui entender que quando cada osso se juntam, o que tem que acontecer?
Aí, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que precisa de articulação. E aí eu fui entender o porquê quando se juntam. É Deus dizendo: eu irei usar algumas articulações para levar você aonde eu preciso que você chegue. Vou falar. É Deus dizendo: vou levar você aonde eu quero. Vou colocar você no centro da minha vontade. Mas antes disso, vou te apresentar a você algumas articulações. Abre um parênteses aqui bem rápido e finalizo. Lembra de José? José estava na casa de Potifar e foi acusado por algo que ele não fez. Ele vai preso, chegando na cadeia, ele conhece duas articulações. Ou seja, ele conhece o copeiro, ele conhece o padeiro. Diante de um cenário caótico, diante de um problema, Deus apresenta ele, porque Deus tinha a cadeira governante, mas para fazer ele chegar lá, ele precisava de articulação. Ele precisava de passar por aquilo que Deus colocou no caminho dele. É Deus dizendo: vou fazer você chegar, vou fazer você avançar, mas para isso vou precisar que você precisa conhecer algumas articulações. A jornada é difícil, a jornada é complicada, mas é Deus dizendo: eu estou no negócio. Fica tranquilo, fica em paz, faz por mim, eu faço por você. Eu estou diante desse reboliço. Talvez tem pessoas aqui que passou o ano de 2023 e muitas pessoas dizendo que nem iria começar 2024, mas Deus está mandando dizendo: olha você aqui. Já estamos mais que a metade do ano, já estamos em setembro, mês 9, e você está aqui, não está? É Deus guardando, é Deus zelando, é Deus protegendo, é Deus dizendo: das minhas mãos você não sai mais. É Deus dizendo: das minhas mãos você não sai mais. É Deus guardando, é Deus protegendo. E eu finalizo aqui. Então o Senhor quer que nós sejamos obedientes à voz determinante dele. Porque o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te guarda. O Senhor, Ele te protege. Quando nós somos obedientes a uma voz dele. Cuidado com as suas desobediências. Cuidado com o que você anda fazendo. Talvez sua família não vê, mas Deus está te vendo. E aqui eu encerro a minha palavra e coloco nas mãos do Senhor. Que Deus possa falar algo mais no seu coração. E aqui eu finalizo. Amém.